Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. 66, causa número 1 da falta de moradia. Mikoto estava sentada no saguão do terceiro andar do hospital, mexendo os dedos nervosamente. Tudo passava pela sua cabeça na velocidade da luz. Isso forma, aquela forma em que Ben havia se transformado, sem mencionar o que ele havia lhe dito. Saten vai dizer: eu avisei por semanas. Kuroko murmurou de onde estava sentada. Ela vai olhar para nós e dizer: adivinhem, pessoal. Foram aliens. Mikoto permaneceu em silêncio. Ela ainda estava tentando processar todas as informações. A verdade era que Mikoto tinha algumas conexões, considerando que sua família era bastante rica. Havia um apartamento gratuito no Distrito 1 que seu pai havia conseguido para ela caso ela se metesse em alguma encrenca e não pudesse ir para os dormitórios, ela ia deixar Ben usá-lo. Claro, mesmo que fosse um cara legal sem teto como Ben, era estranho que ela tivesse ido a esse extremo, especialmente com um cara que ela acabará de conhecer. Mas algo a atraiu para ele. Algo que ela simplesmente não conseguia explicar de imediato. Uma porta se abriu, interrompendo os pensamentos de Mikoto, e um velho médico, cujo rosto parecia o de um sapo, chamado Doutor Cancelador do Céu, saiu. Ele vai ficar bem? Perguntou Mikoto. Melhor do que bem, disse Cancelador do Céu. Muito estranho mesmo, seu corpo parece ter sobrevivido sem nenhum dano, exceto. Bem, foi como se suas entranhas tivessem sido sacudidas um pouco por alguma força muito grande que o fez desmaiar, mesmo que seu corpo tenha sido capaz de suportar os golpes fortes. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas é um caso incomum. Kuroko lançou a Mikoto um olhar com uma sobrancelha arqueada que claramente dizia: você não contou para ele, contou? Bem, o que Mikoto deveria dizer? Que esse garoto poderia se transformar em um monstro de pedra de cristal capaz de sobreviver a ser atropelado por um monotrilho Neji. Você pode vê-lo agora, disse Heaven Canceler. Embora ele esteja se sentindo bastante abalado no momento, recomendo alguns dias de descanso. Ele achará que está bem, mas quando eu o liberar, pelo menos tente forçá-lo a descansar um pouco. Ou ele se sentirá como se estivesse de ressaca depois de uns 12 minutos. Mikoto assentiu, e ela e Kuroko entraram. Ben estava sentado na cama do hospital como se nada estivesse errado, vestindo as típicas vestes hospitalares enquanto lia um romance de Toradora, ou pelo menos tentava. Ben franziu a testa. Eu não consigo ler japonês, droga, e eu pensei que finalmente ia ver do que se tratava todo o hype em torno deste livro. Ben olhou para cima, deu um sorriso irônico e começou a falar em inglês como de costume. Koi. A gente sempre se encontra nos lugares mais estranhos, né, Misaka? Tennyson, disse Mikoto. Como você está se sentindo? Como se eu tivesse sido atropelado por um trem? Ah, espera. Disse Ben. Acho que fui atropelado por um trem. Acho, foi assim que o sonho foi, aí tudo ficou em branco. Ele está com uma leve perda de memória de cerca de metade do dia, disse o Cancelador Celestial. Não se preocupe, não é nada grave, e se for só nas últimas horas, não deve causar nenhum problema. Agora, com licença. Preciso verificar alguns outros pacientes. Heaven Canceler saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Ben deu de ombros. Enfim, o médico disse que vocês me encontraram desmaiado em algum lugar, certo? Kuroko sussurrou para Mikoto. Ei, esse idiota sequer fala japonês. Não deu para perceber pelo nome dele? Mikoto murmurou. Bem, naquele momento, encarava a conversa de Kuroko e Mikoto confuso. Porque para ele soava mais ou menos assim: idiota, 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 idiota. E se havia uma palavra em japonês que Ben aprendeu assistindo anime, era essa. Ben murmurou. Eu não sou um completo idiota, sabia? Eu sei algumas coisas. Né, disse Kuroko, mudando para o inglês. Então o Baka sabe algumas informações, um Baka interessante.
O inglês de Kuroko não é tão bom quanto o de Mikoto, então ela vai misturar um pouco as palavras. Kuroko, não seja rude, ele não é um pervertido nem nada. Mikoto murmurou. Nossa, você age assim toda vez que estou perto de um cara. Enfim, do que você se lembra? Da conversa que tivemos no parque, você me dizendo para voltar às 3. E só. Ben murmurou. Depois disso, é um branco. Então, disse Mikoto. Você não se lembra, sei lá, de se transformar em uma criatura alienígena de pedra estranha? Ben congelou, seus olhos se arregalaram em magenta ou azul claro? Magenta. Então era Chromastone. Ben murmurou. Ah, droga, você está me dizendo que... Sim, disse Mikoto. Você me salvou de um trem automatizado com defeito. O sistema de navegação dele entrou em curto. Eu sei que provavelmente é uma pergunta estranha agora, que ficou um pouco constrangedor, mas... Ben suspirou. Vocês querem saber como eu fiz isso, né? Mikoto e Kuroko assentiram. Ben. Ben ergueu o relógio de alta tecnologia em seu pulso esquerdo. Este dispositivo aqui se chama... Eu sabia. A porta se abriu com um estrondo e Saten irrompeu com Uiharu a reboque. Saten apontou para Ben com um sorriso no rosto. Foram aliens. Ben lançou um olhar silencioso para Mikoto e Kuroko. Exatamente para quantas pessoas você contou? Esse só para nós, senhor príncipe alienígena, disse Uiharu. Espere. Disse Ben. Príncipe alienígena. Você é obviamente um príncipe alienígena disfarçado de humano que veio liderar todos no planeta Terra para um glorioso novo futuro de bacon sem gordura, exclamou Saten. É o que está escrito aqui. Saten pressionou uma revista no colo de Ben. Ben a pegou. Lendas urbanas mensais? Ben, eu agradeço que você pense que eu sou um príncipe ou algo assim, mas eu nem sou realmente um alienígena. Não na maioria das vezes, de qualquer forma. Ben abriu o livro e franziu a testa. A lenda do homem marisco do esgoto. Deve ter sido quando usei o Vateliazard para tentar encontrar meu crachá de estudante perdido. Ben ergueu o relógio novamente e continuou de onde havia parado. Este dispositivo se chama Unitrix. Nele estão os dados de DNA de mais de 1 milhão de espécies alienígenas sencientes. Com ele, posso alterar meu próprio DNA e me tornar qualquer alienígena em seus bancos de dados. Mikoto encarou o relógio por 1 minuto, depois olhou para Ben, e então olhou para Ben novamente. O que? Reavaliando dados. Ben Tennyson. Nível de poder, 2. Habilidade, ponto de predição. Outros poderes. Omnitrix, pode infundir DNA com DNA alienígena e, portanto, mudar de espécie de acordo. Nível de perigo para os objetivos atuais, extremo. Diagrama de árvore avaliando o melhor método para lidar com a nova ameaça. Conclusão, eliminação. Olha, eu sei que é muita coisa para você assimilar, disse Ben. Caramba, foi bastante difícil de assimilar para mim também. Primeiro, quando descobri. Quase queimei uma floresta inteira, longa história. Então, você pode se transformar em mais de 1 milhão de alienígenas, disse Kuroko. Bem, na verdade, eu só desbloqueei uns 85 ou algo assim, disse Ben. Mas sim, eu posso me transformar em alienígenas. Kuroko começou a bufar. Então começou a rir. He. Ha 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 ha. Meu Deus! Isso é só um monte de... Cici. Mikoto estava olhando fixamente para o relógio de Ben. Ela observou o símbolo da ampulheta verde no visor do dispositivo. Não parecia muito alienígena. À primeira vista, parecia um relógio de pulso super tecnológico que você poderia ganhar em um fliperama. Mas algo nele. Mikoto moveu um dedo em direção ao Unitrix e deixou uma pequena faísca viajar até a placa frontal. Imediatamente, Mikoto começou a explorar os bancos de dados do dispositivo. E sua mente explodiu, os dados ali eram vastos,
Vastos além de vastos, cada característica de cada criatura alienígena. Cada aminoácido calculado perfeitamente em dados computadorizados, era tão vasto, tão complexo, tão grande, que Mikoto começou a sentir sua mente enlouquecer. Com um pouco de dificuldade, ela retirou seu poder e cambaleou para trás, ofegante. Uau, ele não está brincando. Olha, disse Ben. Eu sei que vocês não têm obrigação de fazer isso, vocês mal me conhecem, mas, por favor, não contem a ninguém sobre isso, meu passado é meio perigoso, e... Não se preocupe com isso. Disse Mikoto. Não vamos contar para ninguém. De qualquer forma, algo muito mais preocupante para Mikoto. Quando ela vasculhou os bancos de dados do dispositivo incrivelmente avançado, encontrou algo perturbador. O Omnitrix não estava apenas preso ao pulso de Ben. Circuitos e fibras nanoscópicas haviam se incrustado em seus ossos e chegado até sua medula espinhal. O Omnitrix estava literalmente fundido à maior parte de seu corpo, provavelmente tendo progredido nesse processo ao longo de vários anos. Ela não sabia se Ben sabia disso, provavelmente sim. Mas ela sabia que o relógio não sairia, na verdade, se fosse removido, Ben poderia realmente morrer. E isso tudo é tão impressionante, disse o Iharu. Amy, mas não vamos contar, prometemos. Ben sorriu. Obrigado, você está me fazendo um grande favor. Mikoto encarou Ben por mais um tempo e então falou. Você não tem muitos amigos nesta cidade, não é? É. Menininha, disse Kuroko, sem saber onde Mikoto queria chegar com isso. Bem, você não fala japonês, embora a maioria dos alunos aqui, seja qual for a nacionalidade, fale, disse Mikoto. Você mora na rua, eu diria que você é bem isolado da sua família. É, você tem razão. Disse Ben, dando de ombros. Qual é o seu ponto? Mikoto tirou um pedaço de papel amassado do bolso e pressionou-o contra o peito de Ben. Memorize este endereço, vá lá, faça o que quiser lá, tem uma geladeira cheia lá também. Ben parecia surpreso. Amy, mas, eu... É melhor você aceitar a oferta, disse Mikoto com um olhar firme. Porque até eu saber muito mais sobre esses alienígenas, não vou deixar você sair do meu campo de visão. Obrigada. Não há de quê. O queixo de Kuroko parecia que ia cair no chão a qualquer momento e ela rapidamente mudou para japonês. Vê você, você é... Moleque! Você está deixando aquele garoto pervertido ficar no seu apartamento de emergência. Mikoto suspirou. Me diga uma coisa pervertida que ele já fez. Ele é um alienígena. Ele vai te sonder. Não seja tão bobo. Six olhou para o grande prédio do dormitório do topo de um arranha-céu que ficava do outro lado da rua. Seu capacete de alta tecnologia permitia que ele desse zoom instantaneamente em cada janela individual. Bem como lesse o calor dos humanos dentro do próprio prédio. De acordo com as informações que ele havia reunido, Six conseguiu deduzir que este era o prédio dos dormitórios da escola secundária Tokwadai. Um deles, pelo menos. O outro dormitório estava localizado em alguma área chamada Jardim do Aprendizado. Ah, os humanos eram seres tão primitivos e ingênuos. Eles acreditavam que esta cidade boba era o auge da tecnologia, mas o nível de legalidade à tecnologia que eles tinham aqui só chegou ao nível 4. Por outro lado, houve uma descoberta revolucionária criada pelo Homo sapiens que até Six teve que admitir que poucas outras espécies conseguiram compreender. E essa foi a criação do Esper. Esse tal de Aleister Crowley tinha um método bastante estranho de fazer as coisas. Na verdade, Six estava bastante cansado do administrador da cidade, assim como todos os extraterrestres visitantes, especialmente os anoditas. É por isso que ele tinha que ser rápido em seu trabalho aqui. O Esper que ele havia encontrado era um obstáculo para isso, para completar seu trabalho, e isso tinha que ser resolvido rapidamente. Mas ele só podia eliminar as interferências. Eliminar aleatoriamente os inimigos errados poderia resultar em sua descoberta por Aleister. Six saltou do arranha-céu, usando seu jetpack para planar levemente até o chão.
Pelo que ele podia perceber, sua armadura escondia o fato de ele não ser humano até certo ponto, isso não precisava ficar muito complicado. Six entrou no saguão muito elegante e iluminado do dormitório. Garotas que estavam circulando pelo saguão do dormitório olhavam fixamente para a estranha armadura de Six. Uma das residentes do dormitório começou a perguntar à amiga se havia alguma convenção de anime na cidade. Com licença. Six se virou e viu uma mulher de aparência muito severa, usando óculos e terno. Obviamente, essa devia ser a supervisora dos dormitórios. Eu gostaria de perguntar por que você está entrando para esta área prestigiosa e está vestida como um anime de mechas de batalha otaku, disse a supervisora do dormitório com um tom ligeiramente irritado na voz. Bem. Six cerrou e abriu suas garras. Um movimento rápido era tudo o que ele precisaria para quebrar o pescoço desta mulher, sua espécie era naturalmente superior aos humanos em relação à força física. Mas ele tinha um trabalho a fazer, e uma recompensa a ganhar. Six apontou para a porta do elevador do prédio e depois apontou para si mesmo. Ah, então você quer subir, não é? Disse a supervisora desconfiada. Você tem família hospedada aqui. Temos regras rígidas sobre quem tem permissão para entrar. Six queria gritar de fúria. Apenas um movimento, e ele poderia aniquilar essa humana insuportável com plasma, droga, de toda a escória panunciana nos confins da orla exterior. Mas ele também havia coletado informações sobre essa mulher, ele tinha as ferramentas necessárias para contorná-la. Six enfiou a mão em um compartimento de sua armadura e tirou um buquê de flores. A supervisora do dormitório olhou fixamente, então pegou as flores, corando levemente. Você pode subir. Ainda solteiro e solitário, humanos eram tão previsíveis. Na subida de elevador. Six ficou no centro do elevador, enquanto outras garotas da escola se pressionavam contra a parede, sem saber o que fazer do mercenário alienígena, ainda pensando que ele estava apenas usando uma fantasia muito dedicada. Ao fundo, tocava música vocaloide, atacando os sentidos de Six com música techno-pop. O que esses humanos consideravam entretenimento? Six finalmente saiu do elevador e conseguiu encontrar o que procurava, a entrada de um dormitório. Ele teria que fazer isso rápido e silenciosamente. Um compartimento se abriu na altura da cintura de Six e ele tirou uma pistola de plasma. Então ele chutou a porta e apontou sua arma para o quarto, que estava vazio. Duas camas ficavam em um quarto perto de uma escrivaninha, e um banheiro podia ser visto nas proximidades. Um grande urso de pelúcia com todos os tipos de bandagens e remendos grosseiramente costurados estava sentado na cama da direita. Ao lado de um grande bichinho de pelúcia de um sapo fofo mascote chamado Jecota. Six podia sentir uma fúria crescente. Eles não estavam aqui, tudo aquilo, fingindo ser humanos, correndo por aí com esses humanos cães primitivos, e eles não estavam aqui. Six soltou um grito de fúria e começou a disparar sua arma repetidamente por toda a sala, explodindo tudo em uma pilha fumegante de apocalipse. Uma escotilha se abriu em seu outro pulso e vários mísseis em miniatura também foram disparados, obliterando as paredes para revelar os dormitórios da porta ao lado. Garotas gritaram e fugiram enquanto o mercenário alienígena continuava em um frenesi sanguinário pela sala. Este estúpido, maldito planeta! Six então apontou sua pistola de plasma para o ursinho de pelúcia, a única coisa que restava no quarto que não foi obliterado. E ele explodiu a cabeça do urso direto. De repente, ouviu-se o som de passos furiosos, e o supervisor do dormitório apareceu atrás de Six, parecendo furioso além da conta. Que diabos você está fazendo? Gritou o supervisor do dormitório. Six se virou para olhar para o supervisor e disse, Hazak, que basicamente significava vai-se F asterisco. Six então pegou uma esfera de metal, jogou-a no chão do quarto do dormitório e saiu voando com seu jetpack. Vários segundos depois, todo o último andar do dormitório havia sido explodido em pedacinhos. Mikoto Misaka olhou para o dormitório em chamas, sem palavras. Todas as nossas roupas, nossas coisas, estavam lá em cima. O que aconteceu? Oficiais do Judimente do Anti-Skill estavam por toda parte,
avaliando a situação. De alguma forma, ninguém havia morrido, mas muitos estavam gravemente feridos. Kuroko de repente se teletransportou para a vista, parecendo bastante desolada. Cici, isso foi tudo que consegui salvar. Kuroko estendeu o ursinho de pelúcia de Mikoto, agora sem cabeça. Mikoto pegou o ursinho de pelúcia, o urso que ela havia guardado por tanto tempo, agora para sofrer um destino cruel nas mãos de algum tipo de incidente bizarro. A cabeça dele está. Dê desculpe, disse Kuroko. Mikoto rangeu os dentes. O V vai embora. Menininha, disse Kuroko. Droga! Mikoto gritou. Quem for o responsável por isso? Eu vou martirá-lo. Um raio explodiu no céu e iluminou as nuvens como um show de Natal graças à fúria de Mikoto. Depois de um tempo, ela suspirou e se acalmou. Kuroko, você sabe o que isso significa, né? É? Não. Você não quer dizer. Sim. Mikoto murmurou. Bem, vai ter colegas de quarto,